Gravação iniciada. Ok. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na nossa reunião de fevereiro de 2021. Estamos iniciando o nosso segundo dia de reunião, dia 24 de fevereiro de 2021. Então, o primeiro processo da pauta seria o número 51, mas nós vamos começar pelo número, nós, como sempre fazemos, damos preferência para as sustentações e para os acompanhamentos, para as gravações, então, e para os processos que retornam também de vistas. E aí, então, com esse critério, nós vamos começar pelos processos número 70 e 75, que já estão inscritos para a videoconferência. E temos também a inscrição da Procuradora da Fazenda para acompanhar todos os processos. Aí eu peço, então, para o nosso apoio que verifique se o número 70 o representante do número 70 já está na sala de espera, e também a Procuradora que pode, por favor, convidá-los. Ok, presidente, farei a convocação. Doutora Patrícia, por favor, conecte o chat privado. Item 70 da pauta, doutor Oscar. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Doutor Oscar, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Bem, a convocação foi feita, presidente. Obrigada. Então, olha, nós vamos aqui, eu vou então apregoar o processo que vai ser julgado agora, o patrão está entrando aqui para a apresentação, o de relatoria do conselheiro Mário, recorrente de Fazenda Nacional, interessado usina Ipiranga de Açúcar e Álcool S.A. Eu vou então, enquanto o patrão lá dentro, eu vou apresentando o nosso colegiado, certo? Estão todos os conselheiros aqui presentes. Conselheiro Mário. Aqui, bom dia a todos. Conselheira Ana Cecília. Conselheira Ana Cecília está sem voz. Ah, sim, é porque eu estava travada aqui sem mexer. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Conselheiro Pedro Paulo. Bom dia. Conselheiro João Vitor. Oi, bom dia. Conselheiro Maurício. Maurício? Está sem voz. Eu vou passar depois. Bom dia a todos. Tá certo. Conselheiro Marcelo. Bom dia a todos. Conselheira Rita. Bom dia. E bom dia, conselheira Maria Helena. Vou presidir os julgamentos. E eu, então, quero também dar bom dia e dizer que dar as boas-vindas para a representante da Fazenda que nos acompanha aqui para todos os processos. E também... Obrigada. Estamos aguardando a entrada do patrono para julgarmos o número 70 da pauta. Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool S.A., recurso da Fazenda Nacional, de relatoria do conselheiro Mário. Deixa eu só... Bom dia, doutor Oscar. Bom dia. Bom dia. Olha, está nos ouvindo e vendo bem. Então, o doutor Oscar Santana é que vai fazer a sustentação oral. Então, eu peço que assim que seja possível o início do relatório. Seja bem-vindo. Ok. Nosso colegiado está completo e temos também a presença da Procuradora da Fazenda, que acompanha todos os julgamentos. Ok, presidente, eu já estou aqui preparado para apresentar o relatório. Então, nós temos aqui item 70, né? É um recurso especial da Fazenda Nacional em relação a um processo em que a contribuinte é a usina Ipiranga de Açúcar e Álcool S.A., né? Trata-se de autoinfração relativa a contribuições previdenciárias incidentes sobre receitas de exportações indiretas da produção agroindustrial por meio de cooperativa em operações ocorridas entre 4 de 2008 e 12 de 2008, e
nós tivemos aí o acórdão recorrido ao 23.01.006.052, em que, por unanimidade de votos, o recurso do contribuinte foi conhecido parcialmente e, com relação a essa matéria, incidência de contribuições sobre a venda da produção ao exterior por meio de cooperativa, o recurso do contribuinte foi provido, essa é a matéria que está em discussão, e a Fazenda Nacional recorreu exatamente quanto a essa matéria, que é matéria já tratada em algumas ocasiões por esse colegiado, né? O contribuinte apresenta aqui as suas contrarrazões, são razões bastante já conhecidas, a gente tem também por parte do contribuinte alguns argumentos relacionados à questão do conhecimento do recurso da Fazenda Nacional, e como vai ter sustentação oral, presidente, essas questões eu vou tratar de forma minuciosa no voto, sobretudo as questões relacionadas ao conhecimento. Então, se me permitirem, eu passaria a palavra à senhora para que o contribuinte fizesse a sustentação, e aí maiores informações eu posso apresentar durante a leitura do voto. Pois não, obrigada. Então, eu vou passar a palavra para o representante do contribuinte, doutor Oscar, por favor, para a sustentação oral. Bom dia, senhora presidente. Em nome da senhora, saúdo a todos os eminentes conselheiras e conselheiros. Doutora Patrícia, é um prazer estar com a senhora. E saúdo a todos, esperando que estejam bem com suas famílias. O eminente relator foi muito pontual, muito preciso, e, na verdade, de fato, a recorrida nas suas contrarrazões apontou preliminarmente a questão do conhecimento do recurso da eminente Procuradoria da Fazenda. E, na verdade, o acórdão que é apontado como paradigma, ele trata de uma questão sutilmente diferente, porque, na verdade, o que se tem ali é uma situação em que um produtor rural vende a sua produção para a cooperativa, que, por sua vez, exporta este produto. Aqui nós temos uma situação bem diferente, porque não há venda, isso eu acho que é o ponto crucial da questão, porque a usina não vende, a usina recorrida aqui não vende a sua produção para a cooperativa, ela simplesmente cede. Doutor Oscar, só uma questão, está tendo uma dificuldade de entender? Ou vocês todos estão ouvindo bem o patrono? Não, está. Baixo, se puder falar um pouquinho mais alto. Mais alto, mais perto do microfone. Aí o senhor já fez o gerenciamento, já fez aquela o senhor vai naqueles 3 pontinhos ali, clica e no gerenciamento de qualidade, se colocar o baixo, aí melhora um pouquinho a performance. Um pouquinho mais baixo, né, presidente? Bota baixo, gerenciamento agora ficou de qualidade, aí o senhor... Tá bom? Tá bem assim, presidente? Eu peço desculpas e espero estar sendo bem ouvido. Eu confesso os minutos. Na verdade, como eu estava dizendo, aqui a situação que me parece pontual na questão o acórdão paradigma trata de um caso em que há uma efetiva venda do produto pelo produtor rural para a cooperativa. No caso que nós temos aqui, não há esta venda. Há sim a entrega deste produto para a cooperativa, que por sua vez faz a exportação e em nome e por conta dos seus cooperados. Então, na verdade, essa distinção, e me parece que o relator mencionou, a matéria realmente é conhecida, e eu gostaria só de trazer à baila um acórdão desta mesma egrégia turma de 2018, que é o acórdão 9.202.006.671. E naquela oportunidade, esta egrégia segunda turma não conheceu do recurso da Fazenda calcado no mesmo e exato acórdão paradigma, e eu me permito dizer aqui que, na verdade, a distinção feita foi exatamente essa a que eu me referi anteriormente. Está sendo dito aqui no
no acórdão 9.202, 6.671, que a comercialização da produção rural foi realizada pelo produtor rural, a empresa, no caso lá, envolvida no processo, na condição de adquirente. No caso, a notificado, ou contribuinte naquela questão, adquire esses produtos dos seus cooperados. Então, o produtor emite uma nota fiscal de venda e depois, então, a cooperativa é que exporta, ou seja, ela exporta em nome e por conta própria. Então, o que pontuou naquela situação foi que exatamente existia uma venda dos cooperados para a cooperativa. Coisa bem diversa aqui. Eu não tenho uma venda. No caso lá, a que eu me referi, esse precedente, o contribuinte exporta o álcool via uma cooperativa, a Copersucar, e diariamente a usina emite uma nota de entrega para a venda em favor da Copersucar, que a partir daí fica investida da posse dos produtos e exporta. Exatamente, então, é essa questão que ficou à baila. Eu também trago a questão, que está muito bem pontuada no acórdão recorrido, em que lá, calcado no parecer normativo 66 de 1986, o eminente relator pontua que, na verdade, a entrega da produção do associado à sua cooperativa nada mais significa do que a outorga de poderes. Então, em resumo, presidente, a postulação da recorrida neste primeiro momento é pelo não conhecimento do recurso, na medida em que, inclusive, o fundamento legal da autuação é o artigo 22A da Lei 8.212 e o fundamento legal do acórdão paradigma é o artigo 25 e 30 da Lei 8.212. Quer dizer, os fatos não são exatamente os mesmos e a legislação que teria sido infringida, ou seja, a legislação que está sendo objeto de debate pelos eminentes julgadores, também é diversa. Então, invocando este precedente desta própria egrégia segunda turma, que é o acordo 9.202.00671, é que postula inicialmente a recorrida pelo não conhecimento do recurso. Eu indago, senhora presidente, se prossigo no mérito ou se aguardamos a votação no não conhecimento. A senhora me ordem. Os 15 minutos envolvem a preliminar mérito. Tá bom. Presidente, no mérito, essa questão é muito conhecida, e eu também invoco o acórdão recorrido, onde ele cita 7 precedentes, e eu, no memorial que tive a oportunidade de entregar a Vossas Excelências, cito mais 3 recursos, em que exatamente essa questão da exportação via cooperativa está ao amparo da imunidade do artigo 149 do CTN, e ainda mais agora, após o advento, em 12 de fevereiro de 2020, do julgamento pelo Supremo em sede de repercussão geral, no recurso extraordinário 759.244, objeto do tema 674, em que ficou pontuado que a nova imunidade contida no artigo 149 da Constituição alcança as receitas das operações indiretas de exportação, caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. Na verdade, então, a postulação da recorrida é de prestigiar o recorrido na medida em que ele está embasado não só nos próprios fundamentos, como também em jurisprudência, que eu posso dizer quase que consolidada no âmbito deste egrégio conselho. Senhora presidente, rogando pelo não conhecimento do recurso e o desprovimento, caso avancemos no mérito, é o que pede a recorrida, agradecendo ao reitor. Obrigada. Podemos, então, passar ao voto? Querem fazer alguma pergunta? Então, por favor, conselheiro Mário. Ok. O recurso especial é tempestivo, restando perquerir se atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade. Foram apresentadas contra-razões tempestivas. A contribuinte
insurge-se contra o apelo sob o argumento de que a Fazenda Nacional não teria se desincumbido do ônus de indicar a legislação interpretada de forma divergente ou de demonstrar analiticamente o dissenso jurisprudencial conforme exigidos pelos parágrafos 1º e 8º do artigo 67 do anexo 2 do regimento interno do regimento interno do CARF. Alega ainda que os acordos recorrido e paradigma retratam situações fáticas distintas, pois no paradigma a pessoa jurídica autuada é a cooperativa, ao invés de uma usina, como na situação sob sua visão. Outra distinção dada na peça de contra-razões diz respeito à natureza das operações, visto que, conforme se aduz no acórdão trazido a cotejo, o cooperado vendia sua produção à cooperativa e essa revendia ao exterior. Na decisão desafiada, aduz, a usina emitia nota fiscal de entrega, a cooperativa fazia a venda a contribuinte, fazia a venda e repassava a contribuinte a receita referente a seus produtos exportados. Pois bem, de início, convém esclarecer que tanto no acórdão recorrido quanto no acórdão paradigma, a discussão gira em torno da possibilidade de se reconhecer a imunidade na exportação de produtos rurais por intermédio de cooperativa, considerando-se o disposto no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição, e tendo em vista a disciplina trazida no artigo 245 da Edição Normativa número 3. Além disso, ao revés do que se sustenta nas contrarrazões, a Fazenda Nacional aponta de forma bastante clara a legislação que entende interpretada de forma divergente e, do mesmo modo, busca demonstrar analiticamente a divergência, indicando os pontos dos acórdãos cotejados que revelariam a dissonância na interpretação da legislação tributária. De mais a mais, o fato de o acórdão paradigma tratar de lançamento efetuado contra a cooperativa adquirente de produção rural, de segurados especiais e de produtores rurais pessoas físicas não tem o condão de desnaturar a divergência, visto que isso somente ocorreu porque, nesses casos, a aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, a lei atribuiu responsabilidade pelo recolhimento do tributo ao adquirente, quando esse for pessoa física. De modo diverso, quando o responsável pela venda é pessoa jurídica, a responsabilidade recai sobre o próprio contribuinte. Daí o porquê de, no caso ora examinado, a autuação haver sido efetuada contra a usina de açúcar Ipiranga e Álcool S.A. e não contra a cooperativa. Ademais, consoante se esclareceu acima, a divergência diz respeito à incidência de contribuições sobre a venda de produção rural ao exterior por meio de cooperativa, e não à responsabilidade solidária. Por outro lado, assiste a razão o sujeito passivo no que se refere à falta de similitude fática entre as situações retratadas nos julgados trazidos à comparação. De fato, o paradigma trata de hipóteses em que as pessoas físicas comercializavam sua produção com a cooperativa e esta a vendia ao exterior em uma operação subsequente a atrair a aplicação do artigo 245 da Instrução Normativa número 3 de 2020. Vejamos. Aí eu vou ler só as partes que eu destaquei, que diz o seguinte: a relação jurídica entre a cooperativa e o cooperado se esgota na venda da produção deste para aquela, e independentemente se a cooperativa irá ou não realizar a operação com o exterior, já é devido o valor ao cooperado. E aí eu vou me abster de ler o restante, e vou passar novamente para as minhas considerações. Diferentemente do abordado no paradigma, na situação subexame, o relator esclarece que não houve operação de venda no mercado interno entre o sujeito passivo e a cooperativa, mas a entrega da produção do associado para exportação em momento superior nos termos do parecer CST número 66 de 1983. Aliás, o voto condutor da decisão recorrida não nega vigência ao artigo... Mário, só um minutinho. Poderiam fechar os microfones, o restante do colegiado, porque está havendo um ruído, pelo menos assim,
Eu não sei se é o seu microfone, mas algum microfone está com ruído. Aí a gente só liga quando for precisar falar, tá bom? Obrigada, desculpe a interrupção. Voltando aqui, presidente, diferentemente do abordado no paradigma, na situação sob exame, o relator esclarece que não houve operação de venda no mercado interno entre o sujeito passivo e a cooperativa, mas a entrega da produção do associado para exportação em momento posterior, nos termos do parecer COSIT número 66 de 86. Aliás, o voto condutor da decisão recorrida não nega vigência ao artigo 245 da decisão normativa número 3 de 2005, mas tão somente esclarece que, no caso, não houve comercialização entre cooperado e cooperativa nos termos estabelecidos no referido ato normativo. E aí, eu vou ler também aqui só as partes destacadas, né, do que eu reproduzo do voto condutor do recorrido, que diz assim: como se percebe da leitura do parecer 66, a entrega da produção do cooperado à cooperativa nada mais é do que outorga de poderes, e as receitas das empresas cooperadas devem ser apropriadas quando a venda realizada pela cooperativa. Ao contrário do que se afirmou do que afirmou o acordo recorrido, não entendo que a aplicação do parecer normativo número 66 de 86 contraria a instrução normativa número 3 de 2005, que estabelece aí, de acordo com o parágrafo único do artigo 79 de acordo com o parágrafo do artigo 79 da Lei 5764, de 16 de dezembro de 1971, o ato cooperado não implica operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Portanto, a operação ocorrida entre o ato cooperado e a cooperativa, embora não tenha sido uma exportação, também não foi venda da produção, o que exclui as hipóteses dos parágrafos 1º e 2º que aludem à comercialização. No caso do ato cooperado, a comercialização somente se dará pela cooperativa que a faz em nome dos cooperados, como, no caso desses autos, a venda foi efetuada diretamente pela cooperativa ao adquirente no exterior. E aí, para finalizar aqui, eu só digo que, com efeito, a leitura dos excertos colacionados permite concluir pela inexistência de dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os colegiados recorrido e paradigmático não decorrer de divergência jurisprudencial, mas sim do conjunto fático específico de cada processo. Né? Então, em função dessas considerações, presidente, eu estou, apesar de não ter acolhido todos os argumentos do contribuinte com relação ao conhecimento, eu acho que realmente não existe a similitude fática, né, porque aqui, como bem esclarecido da tribuna virtual, não houve essa comercialização aqui no recorrido, ao passo que no paradigma ficou evidenciado que existia, né, a comercialização entre cooperados e cooperativas, e que essa que fazia essa venda que poderia ser ao exterior no próprio mercado interno. Então, por essas razões, eu não estou conhecendo do recurso especial da Fazenda Nacional. Não, então eu vou começar, o conselheiro então não conheceu o recurso, nós já tínhamos uma situação assim, né, era foi da relatoria do conselheiro Ana Cecília, não foi? Nós não conhecemos. Bom, eu vou então tomar os votos. Conselheira Ana Cecília. Acompanho o relator. Conselheiro Pedro Paulo. É o microfone. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, número 70 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Eu agradeço a presença do patrono e peço gentilmente para que se dirija à nossa porta de saída virtual, para que entre próximo o patrono do próximo. Bom dia, doutor. Bom dia, bom trabalho, fiquem bem.
Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Até mais, senhor também. Obrigado. Obrigado. Agora, então, nós vamos para o segundo processo que nós temos de tentação oral agora pela manhã, é o número 75 da pauta. O recorrente, Companhia Brasileira de Distribuição, número 75 da pauta, de relatoria da conselheira Rita. Aí eu peço, então, para que já se convoque o patrono se já estiver na sala. Por favor, nosso apoio. O patrono é o doutor Lucas Porto Pereira. Farei a convocação, presidente. Obrigada. Item 75 da pauta, doutor Lucas. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 75 da pauta, doutor Lucas. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. A convocação foi feita, presidente. Obrigada. Vamos, então, aguardar a presença. Olá, bom dia, doutor Lucas. Seja bem-vindo. Bom dia, presidente. A nossa sala virtual. Nosso colegiado está completo. Nós vamos, então, iniciar o julgamento do número 75 da pauta, Companhia Brasileira de Distribuição. É o recurso do contribuinte e relatoria da conselheira Rita. Pois não, do conselheira Rita. Bom dia a todos. Doutor Lucas, Patrícia. Bom dia. Trata-se de auto de infração cujo objeto é a imposição de multa prevista no artigo 12, inciso 2, da Lei 8.218, haja vista a suposta violação ao artigo 11 da mesma lei. Segundo o referido dispositivo, pessoas jurídicas que utilizarem sistema de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter à disposição da Secretaria da Receita Federal os respectivos arquivos digitais e sistemas pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. Segundo o relatório fiscal de folhas 1285 e seguintes, foi constatada a diferença entre as informações prestadas em GFIP e aquelas relativas à folha de pagamento, e assim, pela apresentação dos arquivos da folha de pagamento contendo informações incompletas ou omissas, foi lavrado o presente auto de infração. Após o trâmite processual, a terceira Câmara, primeira turma ordinária, reproduzindo os fundamentos da decisão da DRJ, negou o provimento ao recurso voluntário e transcrevo para os senhores, então, a ementa. Intimado da decisão, o contribuinte interpôs recurso especial sobre o argumento de a Lei 8.218 não poder fundamentar a exigência de multa isolada relacionada com o fato gerador de contribuições previdenciárias, é devolvido a este colegiado o debate do tema sobre dois aspectos. Item A, legislação aplicável para fundamentar a infração relativa à omissão e correção na apresentação dos arquivos digitais. No acordo recorrido, entendeu-se ser cabível a capitulação da Lei 8.218, ao passo que no paradigma entendeu-se que para esse tipo de infração o auto deveria ser fundamentado na Lei 8.212. Acordam os paradigmas 9202007155, 2301005555. E item B, nulidade do lançamento por erro na fundamentação legal, enquanto no acordo recorrido entendeu-se que a fiscalização adotou o procedimento correto ao aplicar a Lei 8.218, não acatando a nulidade, no paradigma entendeu-se que houve indevida aplicação da lei geral em detrimento de lei específica, decidindo-se pela nulidade da autuação, cita como paradigma o acordo também 9202007155, contra razões da Fazenda Nacional, pugnando pela manutenção da decisão, é o relatório, presidente. Obrigada. Então, podemos passar para a sustentação oral. Por favor, doutor Lucas. Presidente, obrigado. Senhores conselheiros, mais uma vez, bom dia. A sustentação oral ela será muito breve. O relatório da doutora Rita resume muito bem os fatos. Hoje, o que está em debate aqui, senhores conselheiros, é a manutenção da multa capitulada na Lei 8.218, sobre o argumento da falta de entrega de arquivos digitais das folhas de pagamento no formato MANAD,
com supostas informações incompletas ou omissas. E o que o recorrente vem aqui nessa tribuna virtual defender, senhores conselheiros, é o atual posicionamento da Câmara Superior sobre esse tema. As decisões são no sentido de reconhecer a invalidade da atuação por existir norma específica sobre o tema. Ou seja, se fosse para que houvesse uma multa aplicada, essa deveria ser fundamentada na Lei 8.212. Não se pode aplicar uma penalidade com base em uma regra geral em detrimento de uma especial. Temos uma gama de acórdãos sobre esse tema, mas peço licença para citar uma em especial, que ilustra muito bem esse entendimento, é o acórdão 9202007950, inclusive de relatoria da nossa ilustre presidente, cuja ementa, permita-me ler, ela diz, abre aspas, obrigação acessória, descumprimento, apresentação de documentação e informações em meio digital, lei aplicável, incabível a aplicação da Lei Geral 8.218, quando há lei específica regulamentando a mesma conduta, Lei 8.212. Então, presidente e seus conselheiros, desses termos, a gente requer o provimento do recurso especial para o cancelamento da atuação e fico à disposição. Presidente. Obrigada. Podemos, então, passar ao voto? Já é um assunto conhecido, né? Bem, pois não, conselheira Rita. Eu vou até resumir o meu voto, doutora Marilena. Acho que o colegiado já se debruçou sobre esse tema e, coincidentemente, eu estou usando como razões de decidir exatamente as fundamentações desse acordo 9202007950, e eu estou analisando o recurso especial do contribuinte de forma conjunta, porque, embora ele tenha sido dividido em 2 pontos, a matéria de fundo é a mesma, né, a pertinência de aplicação da Lei 8.218, e aí, analisando as duas divergências de forma conjunta, eu estou aplicando a jurisprudência desse colegiado para dar provimento ao recurso do contribuinte. Ok, conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheiro Maurício. Com a relatora, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho a relatora. Conselheiro, eu também acompanho a relatora. Já ia perguntar para a Rita. Estava demorando. Eu também acompanho a relatora. Então, no 75 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Obrigada, então, doutor Lucas. Bom dia. Obrigado, presidente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Voltaremos, então, ao curso normal da nossa pauta. O primeiro aqui era de número 51, não é isso? Deixa eu só verificar aqui, porque aí eu vou passando pontualmente se houve retirada, enfim, já vou relatando isso. E aí, os senhores, por favor, verifiquem também se está batendo certinho aqui com o controle que eu tenho. Bom, número 51 da pauta seria de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, em Montreal, contribuinte, era o recorrente. Esse daí é um paradigma, né, dos processos do número 52 ao número 58 da pauta. Foram todos retirados de pauta a pedido do patrono. Depois nós teríamos do mesmo contribuinte, já seria recurso da Fazenda Nacional, de relatoria do conselheiro João Vitor, da mesma em Montreal Informática S.A. Também foram retirados de pauta, número 59, 60, 61, 62 e 62. Certo? Depois nós teríamos os números 63 e 64 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, processos de interesse de TVA, Sistema de Televisão S.A., o 63 e 64, seria recurso da Fazenda Nacional, também vai retirar de pauta a pedido do patrono. E aí chegamos, então, ao número 65 da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício, é o recurso da Fazenda Nacional, contribuinte CIRPAV, construtor e pavimentadora, Sociedade Anônima. Podemos, então, iniciar o relatório, conselheiro Maurício? Pois não, presidente. Número 65 da pauta. Isso. Então, vamos lá. Como bem colocou o presidente, recurso da Fazenda, né?
Na origem, foi lançamento para cobrança de contribuições previdenciárias da empresa e segurado, bem como das devidas a terceiros, incidentes sobre a remuneração obtida por meio da DIPJ ou DRPJ do contribuinte. Vamos ver aqui. As matérias que subiram foram inexistência de nulidade, né? Existência de vício e a natureza do vício. Foram 2 matérias. E aí vou passar direto ao voto, presidente. Pois não. Aqui tem uma questão de conhecimento aqui. Eu queria discutir com o colegiado, né? O recurso é tempestivo. Faço com isso a análise de demais pressupostos para sua admissibilidade. O voto condutor da decisão recorrida contextualizou o lançamento, relacionou os fatos e concluiu por anulá-lo sobre os dois ângulos a seguir e da seguinte forma. Então, quanto à refiscalização, porque se tratou, na verdade, de uma refiscalização, né? O autuante, ao emitir o relatório de refiscalização, não teria se desincumbido de demonstrar exatamente o motivo de ter voltado a sede da empresa para refiscalizá-la, prestando-se a mencionar genericamente os incisos 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 8 do artigo 149 do CTN, que não seriam autoexplicativos. E aí o outro motivo, né, que a DRJ, após analisar o caso de forma mais detida, enquadrou a revisão no inciso 8 daquele dispositivo, que a DRJ não poderia realizar o trabalho do auditor fiscal para justificar o lançamento, pois tal prática, além de desvirtuar o dever funcional de cada um dos agentes, feriria os princípios da legalidade, do contraditório na defesa. Além do que, ainda que se entendesse pela aplicação do artigo 1498, o autuante teria que ter demonstrado quais seriam os fatos e por qual razão não foram conhecidos ou provados por ocasião do lançamento anterior, de forma a justificar a sua conduta. Com isso, concluiu o colegiado da Cor que o artigo 149 do CTN estaria sendo aplicado de forma equivocada. Então, esse foi um ângulo pelo qual foi enxergado lá a nulidade do lançamento por conta do julgamento, né, do recurso voluntário. E aí, na sequência, quanto ao arbitramento em si, que o autuante desconsiderou a contabilidade, pois não teria havido a apresentação de parte da documentação requisitada, implicando a apuração de uma base de cálculo ampla obtida diretamente da DPJ, que o fisco não explicou em qual momento, em qualquer momento, né, quais foram os documentos solicitados que não teriam sido entregues, de forma a evidenciar se o lançamento poderia ser efetuado normalmente, ao menos em relação a determinado período, ou se realmente seria necessário o arbitramento total. E no caso de arbitramento, não bastaria registrar no TIAD os documentos solicitados não entregues. Pelo contrário, deveria explicitar como esses documentos, ou a falta deles, impediram a fiscalização de lançar as contribuições efetivamente devidas. E mais, os pressupostos de fato para a instauração do arbitramento deveriam estar devidamente delineados no processo, que não caberia ao julgador efetuar reparos no lançamento, corrigindo os defeitos existentes, já quando do seu lançamento, pois assim procedendo, estariam convalidando que, pela forma precária como teria sido construído, estaria evado de discricionalidade. Por esse motivo, entendeu o colegiado que o lançamento não teria sido devidamente fundamentado, deixando de apurar corretamente a matéria tributável em ofensa ao artigo 142 do CTN, patente vício material, e que, assim sendo, também estaria ferindo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, na defesa e contraditório, além de ser totalmente discricionário, motivo pelo qual deveria ser cancelado. Note-se com isso, e aqui eu retorno o voto, né? Note-se com isso que 2 foram os pontos abordados, aparentemente autônomos, diga-se, em função dos quais anulou-se o lançamento. A motivação para a refiscalização e a motivação para o arbitramento da base de cálculo. Registro, inclusive, o conselheiro Júlio César acompanhou o relator pelas conclusões, mas entendeu, contudo, que o fisco teria fundamentado corretamente o procedimento de fiscalização. Já em seu recurso, a Fazenda Nacional traz como paradigmas os acórdãos 0105716 e 104.17.279 para devolver a matéria atinente à existência de vício do lançamento
e os números 2302, 01, 206 e 3403, 00, 269, aquele atinente à sua natureza. Compulsão dos dois primeiros paradigmas, percebe-se a semelhança desse colegiado quando o julgamento do acordo 9202-008-352, na sessão de 20 de novembro de 2019, que estão a tratar de situações fáticas distintas. No julgamento acima citado, o presidente dessa turma, né, abordou-se circunstância em que o lançamento teria sido anulado, pois o autuante não teria evidenciado e provado o fato que justificara a refiscalização, limitando-se a fazer referência ao dispositivo legal. Confira-se. A fiscalização, em outras palavras, a revisão do ofício de lançamento é realizada, deve, portanto, ser motivada em algumas hipóteses autorizativas 149 e trazer a demonstração fática correspondente. Não basta destacarmos a simples referência ao dispositivo legal, o fato que justifica a revisão do ofício deve estar evidenciado e provado pela fiscalização. Tal como aqui, foram apresentados os acordos paradigmáticos 010576 e 1041779, quando então entendeu esse colegiado por não ter estado caracterizado a divergência jurisprudencial a ser aqui dirimida. Vale com isso das análises e razões lá empreendidas pelo relator, conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, para não conhecer do recurso no tocante a essa matéria, e na existência de nulidade do lançamento. Na medida em que a não demonstração de divergência acerca do tema refiscalização, dada a sua autonomia no conjunto das razões decidido recorrido, retira-lhe sua utilidade. Veja-se. E aqui, presidente, eu estou trazendo para o voto a análise feita por um processo já nosso, assistente nosso, né, em que o colegiado entendeu pela não demonstração de divergência. E aí, como não se comprova a divergência com relação à refiscalização, isso com relação à matéria de existência de vício, né? Então, como não se comprova aqui a divergência em relação à refiscalização, ao vício nesse procedimento, né? Eu estou entendendo que ficaria prejudicado o restante então, ele deveria não teria utilidade, né, o procedimento do recurso contra essa matéria, na medida em que não bastaria que fosse atacada a questão do lançamento em si, né, que foi a questão do arbitramento. E aí, então, quanto a relação a essa matéria aqui, a existência de unidade de lançamento, eu estou encaminhando para o não conhecer o recurso. Quanto à segunda matéria, que é a questão da natureza do vício, né, em que pese em tratar de paradigmas distintos, melhor sorte não se ocorre recorrente. Vejamos. No paradigma acordo 2302-01806, analisando o caso em que o atuante teria sido atuado em função de glosa de compensação, basou-se o entendimento de que o vício na descrição dos fatos acarretaria nulidade do lançamento por vício formal. É o que depreendi do excerto a seguir relacionado. Então, conforme expressamente previsto no decreto tal, do PAF, né, a descrição do fato é requisito formal. Não se pode confundir a descrição do fato com o próprio fato. A primeira é forma, exteriorização, o segundo é conteúdo. Já no paradigma 3403-00-269, também tratando de caso relativo a glosas de compensação, assentou-se que o equívoco na fundamentação do lançamento, que originalmente foi consignado como sendo PROC, JUDE não comprovado e processo judicial não comprovado, daria asa à sua nulidade por vício formal. Perceba-se que, tanto num caso como no outro, são abordados vícios no ato do lançamento ou ainda na descrição do fracionador, ao passo que, no caso em tela, além de tratar de vício naquele ato constitutivo, também trata de vício atinente ao ato de refiscalização em si, que, a rigor, acaba afetando apenas por decorrência, por reflexo do lançamento. Vale dizer, não superado o vício apontado no questão de demonstração do motivo que levar a fiscalização a voltar à sede da empresa para refiscalizá-la, os atos posteriores, incluso aí o próprio lançamento, estariam maculados por derivação. Ainda assim, os paradigmas também não tratam de vício no arbitramento da base de cálculo, que teria sido um dos fundamentos do decídio recorrido. Nesse rumo, penso que o paradigma apto a demonstrar a divergência, ao menos no que tange a revisão do lançamento, seria aquele em que o colegiado, analisando casos de refiscalização e segue revisão do lançamento à luz do artigo 149 do CPN,
concluísse que a mera indicação do dispositivo legal, ou melhor, o não declínio do motivo, abre aspas aqui, né, como como consignou lá o acordo recorrido, o não declínio do motivo de ter voltado a sede da empresa para refiscalizá-la, daria asa à sua anulação por vício formal. Com isso, tal como no tocante à matéria anterior, encaminho por não conhecer o recurso, também se refere à matéria natureza do vício, e, presidente, pelo exposto, voto por não conhecer do recurso. Está sem áudio, presidente. Eu fecho o microfone porque às vezes ficam os barulhos aqui. O conselheiro Mário. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, número 65 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Passamos agora, então, para o número 66 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, é o recurso da Fazenda Nacional e o interessado, município de Santo Antônio da Platina. Sim, como já mencionado, o recurso especial foi interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Abaixo eu transcrevo a emenda do julgado. A matéria que subiu para rediscussão foi a questão atinente à natureza do vício declarado. Embora a Fazenda tenha recorrido, né, tanto da questão relativa à inexistência de vício quanto da questão relativa à sua natureza, o que subiu foi unicamente a matéria atinente à natureza do vício. Então, em seu recurso, a Procuradoria da Fazenda Nacional aduz em síntese que a Câmara anulou a NFLD por ilegitimidade passiva do município, vez que a Lei Municipal número 50 excluiu o Hospital Nossa Senhora da Saúde da administração municipal. A fiscalização demonstrou que a desvinculação administrativa entre o município e o hospital era apenas aparente, já que o artigo 8º da lei mencionava que cabia ao Poder Executivo indicar 3 representantes no Conselho de Administração do hospital. Outro fato que caracterizou o hospital como parte da administração direta do município é que os outros débitos fiscais seus foram incluídos em parcelamentos concedidos ao município. O município cede motoristas para o hospital e eles são servidores efetivos que prestaram concurso para trabalhar para o município, são pagos pelos cofres municipais. Há vinculação entre os cargos de confiança nomeados para a Secretaria Municipal de Saúde e a função de presidente do Conselho de Administração Municipal. A fiscalização agiu de forma correta ao caracterizar o hospital como parte da administração direta do município de Santo Antônio. Na hipótese do não acolhimento do exposto, passa a demonstrar o suposto equívoco na identificação do sujeito passivo, que o suposto equívoco na identificação do sujeito passivo gera nulidade por vício formal. Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões, surgindo, em suma, quanto à questão da ausência de similitude fática entre o paradigma e o acórdão recorrido, né, sustentando ali o não conhecimento do recurso especial interposto pela Procuradoria, pugnando, assim, pela manutenção, posteriormente pela manutenção da decisão recorrida. Com relação ao conhecimento, alega a recorrida a ausência de divergência jurisprudencial entre o acórdão vergastado e o acórdão paradigma, considerando a falta de cotejo entre os tópicos das decisões e a ausência de similitude fática entre os julgados. No que concerne ao primeiro argumento, tal argumento não merece prosperar, pois a Câmara Superior já firmou entendimento no sentido de que o recurso deve apresentar elementos suficientes que comprovem a alegada divergência, sendo desnecessária a realização de comparativo ponto a ponto entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. No tocante ao segundo argumento, a ausência de similitude fática entre os julgados, cabe tecer a seguinte comparação entre as situações a fim de averiguar o cumprimento dos pressupostos recursais. Aí aqui eu faço aquela, como de costume, uma divisão, né, uma tabelinha aqui, de um lado coloco o acórdão recorrido, né, do outro o acórdão paradigma, que inclusive foi recurso difícil, né, e aí, com relação ao acórdão recorrido, o que foi tratado no âmbito desse acórdão aqui,
que se refere à cobrança, né, o crédito foi lançado em nome do município, relativo à cobrança de contribuições incidentes sobre remuneração paga aos segurados empregados do Hospital Nossa Senhora da Saúde. A fiscalização considerou o hospital como parte da administração direta do município. Aí consta do relatório fiscal que as contribuições lançadas possuem sua origem na remuneração paga a segurados que prestam serviço ao Hospital Nossa Senhora da Saúde. Aí que a fiscalização coloca vários tópicos para sustentar que esse hospital, ele, na verdade, integra o ente público municipal, com os seguintes pontos: indicação de representantes do Conselho de Administração pelos poderes legislativo e executivos, Prefeitura parcelou os débitos da recorrente cede 3 servidores, né? A Prefeitura cede 3 servidores, a recorrente, a Prefeitura nomeia pessoas para exercerem cargos de confiança, a vinculação entre ocupantes de cargos de confiança da Secretaria com os de direção. A legislação que define quem é o sujeito passivo, a legislação define quem é o sujeito passivo tributário. Aí que o acórdão recorrido testa as considerações, menciona o artigo 121, e sustenta que não há legislação que disponha sobre a obrigação da recorrente. Ressalta que a recorrente possui CNPJ próprio, está ativa no cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e aí tece outras considerações no sentido de dizer que esse erro na identificação do sujeito passivo que macula a autuação, anulando o processo, e o vício aqui capitulada considera como vício material. Em suma, o acórdão recorrido traz essa consideração. Aí, no que se refere ao acórdão paradigma, a situação também foi de erro na identificação do sujeito passivo, mas se deu sob outra perspectiva, sob outro conjunto, outra situação fática, né, digamos assim. Aí que eu destaco que o acórdão paradigma trata da seguinte situação: como destacada, a centralização da estruturação físico-contábil da empresa no estabelecimento matriz em si, um descumprimento de obrigação acessória, não autoriza a elaboração do auto de infração único para os estabelecimentos da matriz e da filial. O sistema de escrituração e apuração do IPI baseia-se na autonomia dos estabelecimentos, conforme previsto nos artigos 22, parágrafo único, 217, 392, do regulamento do IPI, aí cita outros dispositivos do decreto 87.981, todos eles aqui atinentes ao IPI. Em consequência, todos os estabelecimentos da mesma firma devem ter suas próprias notas e livros fiscais separadamente arquivados e escriturados, devendo cada um deles cumprir as respectivas obrigações tributárias, principal e acessória, previstas nos aludidos regulamentos, independentemente do fato de ser matriz ou filial. Então, a inclusão de ilícito tributário referente ao estabelecimento filial, com autonomia no que concerne ao IPI, no lançamento formalizado contra o estabelecimento matriz, acarretou o erro na identificação do sujeito passivo, tornando nulo o lançamento por vício formal. Nesse caso, que o próprio sujeito passivo já fazia a escrituração toda centralizada na matriz, e aí o lançamento se deu por consequência já dessa situação sobre a matriz, quando deveria, na verdade, ser sobre a filial de forma separada. E aí que eu estou considerando o seguinte: com a análise das decisões acima, tem-se que o acórdão paradigma trata da situação peculiar atinente ao IPI, na qual a escrituração físico-contábil da empresa era centralizada no estabelecimento matriz, o que gerou a inclusão de ilícito tributário referente ao estabelecimento filial no lançamento formalizado contra o estabelecimento matriz. Entendeu o colegiado, na ocasião, que o sistema de escrituração e apuração do IPI baseia-se na autonomia dos estabelecimentos, conforme legislação correlata a este tributo, de modo que o lançamento formalizado contra o estabelecimento matriz acarretou o erro de identificação do sujeito passivo, tornando nulo o lançamento por vício formal. Já o acórdão vergastado trata da nulidade por vício material, pois as contribuições possuem sua origem na remuneração paga assegurados que prestam serviço ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, mas que foram lançadas em nome da recorrente, município. Na situação fática dos autos, a fiscalização considerou o ente como sujeito passivo em decorrência dos seguintes fatores, que eu até já mencionei anteriormente, que foi colocado no próprio acórdão recorrido, que é a questão da indicação do Conselho de Administração, dentre outros fatores,
Então, nota-se que as situações se apresentam distintas, normalmente porque no paradigma a falha incorrida pela fiscalização decorreu do descumprimento do contribuinte relativo às obrigações acessórias no âmbito das especificidades do TI, tratando de relação entre filial e matriz com escrituração fisco-contábil única na matriz, em afronta à legislação do IPI. Contudo, a situação nos presentes autos, como visto, trata do lançamento em nome de um ente da administração direta relativo a um hospital que não integra tal administração, razão pela qual constou do acordo recorrido a ausência de legislação que disponha sobre a obrigação da recorrida. Então, desse modo, embora o paradigma recorrido trate de erro na identificação do sujeito passivo, os erros decorrem de situações notadamente distintas, o que inviabiliza a averiguação da divergência jurisprudencial acerca da natureza do vício. Corroborando o exposto, eu até saliento que, assim, a situação concreta ela é tão relevante, inclusive quando se trata da questão de vício, porque até o nosso colegiado, por muitas vezes, a depender da situação concreta, acaba entendendo, quando entende pela ausência de vício, acaba por considerar vício como formal em situações nas quais a controvérsia se limita a essa natureza. Então, porque a análise, de fato, aqui, ela depende da situação fática. Assim, faz de suma importância que haja semelhança entre os fatos ensejadores das decisões para que se proceda ao reconhecimento da divergência jurisprudencial. Diante dessas distinções, eu entendo que não se identifica a divergência suscitada, portanto, eu voto por não conhecer do recurso. Está fechado, presidente. Obrigada. Fica, aqui tem gente batendo aqui, não sei se vocês está incomodando, assim. Alguém posso tomar os votos? Conselheiro Mário. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhe a relatora. Conselheiro João Vitor. Acompanhe a relatora. Conselheiro Maurício. Relatora, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanhe. Conselheira Rita. Relatora. Eu também acompanho. Então, número 66 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, seguimos o número 67 da pauta, de relatoria da conselheira Rita, é um recurso também da Fazenda Nacional e interessado, Ordem dos Advogados do Brasil, Santa Catarina. Esse processo, presidente, eu vou tentar, a gente já julgou um processo desse mesmo contribuinte no passado. É claro que a composição do colegiado está bem diferente, eu acho que naquela ocasião só tínhamos eu, a presidente e a Cecília. É um processo que a situação fática foi feito um lançamento contra a Ordem dos Advogados de Santa Catarina, imputando a ela a responsabilidade pelo pagamento de contribuições previdenciárias sobre os serviços prestados pelos advogados dativos. Entendeu a fiscalização naquele momento que esses advogados estavam prestando serviço para a OAB e, por isso, deveria haver o recolhimento da contribuição previdenciária sobre os valores pagos. Na discussão do processo ficou entendido que, na verdade, a OAB ela era uma mera repassadora desses valores, porque o Estado passava para a OAB o valor que deveria ser dividido entre aqueles advogados contratados para essa função. E por essa razão, o acórdão da DRJ, ele acaba por anular o lançamento, entendendo que houve um erro no sujeito passivo, mas ele anula o lançamento por vício formal, abrindo, então, a possibilidade de um novo lançamento. Havendo, então, o recurso de ofício, acaba que o acórdão recorrido, ele analisa novamente e conclui pela existência de vício material nesse lançamento. E aí é interposto uma série de embargos, a Procuradoria ela é intimada desse acórdão que definiu o vício como sendo um vício material, se manifesta expressamente nos autos de que não vai fazer a interposição de recurso especial, o processo é então remetido para a unidade de origem, e a unidade de origem apresenta então novos embargos,
que foram acolhidos pela turma ordinária como embargos inominados, apenas para sanar um erro material, mas sem fazer aplicação de efeitos infringentes ou algo do tipo, mantém como sendo vício material, e aí a Fazenda Nacional, então, dessa vez intimada desse último acordo de embargos, ela apresenta o seu recurso especial. E aí é devolvido para nós, então, por meio desse novo recurso especial da Fazenda Nacional, a discussão acerca da proibição do reformácio impégios, uma vez que a DRJ anulou o lançamento por vício formal, cita como paradigmas os acordos 24.01003.672 e o acordo 34.02002.468, e também a discussão sobre a qualificação do vício do lançamento, que o erro na identificação do sujeito passivo geraria nulidade do lançamento por vício formal, e aí eu transcrevo para os senhores os paradigmas. Posso ir ao voto, presidente? Sim, se ninguém tiver alguma pergunta. Eu vou fazer um encaminhamento, então, inicialmente pelo não conhecimento, mantendo o que a gente fez no processo similar, e aí, se os senhores tiverem alguma dúvida, a gente pode debater isso no final. Eu vou ler o voto, porque como a composição é muito diferente, observando a decisão proferida pela 4ª Câmara da 2ª Turma Ordinária, consubstanciada no acordo 24.02005.233, é possível notar que, embora a Delegacia da Receita Federal responsável pela execução do julgado tenha apresentado recurso intitulado Embargos de Declaração, inclusive fazendo menção ao artigo 65 da antiga portaria 256, o colegiado expressamente entendeu que o vício apontado pelo embargante seria, na verdade, um manifesto erro material. Em razão disso, o recurso foi recebido como embargos inominados, nos termos, então, do artigo 66 do RICARF. Transcrevo para os senhores o entendimento do colegiado. Partindo da premissa que estamos diante de uma decisão proferida em sede de embargos inominados, entendo que o recurso especial, ora analisado, seria intempestivo, haja vista inexistir previsão normativa no sentido de que a oposição desse tipo de embargo suspenderia, interromperia ou mesmo devolveria o prazo de interposição de recurso pelas partes. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 65 do RICARF, somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo para interposição do recurso especial, o que não se verifica no presente caso. Soma-se a este argumento o fato de que a recorrente, quando intimada dos acordos 2402.003.905, 2402.004.279, deveria, naquela ocasião, como parte legítima, ter opostos embargos de declaração para sanar o vício apontado pela delegacia fiscal, uma vez que, desde aquele momento, o erro apontado já existia. Entretanto, ao contrário, intimada das decisões, a Fazenda Nacional expressamente se manifestou pela não interposição do recurso nos termos da petição de folhas 1907. Embora as emendas dos acordos citados possam ter induzido a Fazenda Nacional ao entendimento de que o colegiado ACO tenha decidido pela classificação do vício formal, fato é que toda a fundamentação do voto, que inclusive cita a manifestação da própria Receita Federal na consulta interna COSIT 08, foi no sentido de que o erro no apontamento do sujeito passivo macularia o lançamento por erro material. O equívoco na decisão era de fácil percepção e deveria, para justificar a apresentação do recurso especial, ter sido oportunamente sanado pela parte por meio da peça recursal adequada. Vale destacar que, de forma semelhante, este colegiado já se manifestou sobre referida situação, quando da análise do lançamento lavrada na mesma ação fiscal contra o mesmo contribuinte. Me refiro ao processo de final 2008-53, julgado na sessão de setembro de 2017, por meio do acordo 9202006002. O entendimento ali externado é de todo aplicado ao presente recurso. E aí eu estou transcrevendo um parágrafo que é citado naquele acordo, que foi exatamente uma manifestação da presidente no seu voto vista, naquela ocasião, com as devidas adaptações, né, aqui aos recursos. O acordo de embargos número 24.03005.233, motivado por embargos opostos pelo delegado da Receita Federal de Florianópolis, manteve todos os termos do acordo embargado,
exceto quanto à emenda, que passou a defender que tratava-se de vício material, o que efetivamente somente poderia ter sido feito em sede de recurso voluntário, o que não ocorreu. Assim, configurou-se claramente a situação do reformácio em Pejos, que é o objeto do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão de embargos. Entretanto, as condições que levaram ao entendimento do PGFN, no sentido de que teria ocorrido o reformácio em Pejos, já se encontravam presentes no acórdão anterior, exceto pela emenda, que efetivamente não deve ser o elemento determinante da interposição do recurso especial. Com efeito, que vale efetivamente a parte dispositiva do acordo, que confrontada com a conclusão do voto, evidencia a ocorrência do reformácio em Pejos. Ou seja, constata-se que ocorreu uma preclusão consumativa, tendo em vista que a matéria recursal não mais pode ser revista, já que ultrapassada a forma processual adequada. Então, naquela ocasião, a gente entendeu que não seria mais cabível esse recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional, e por isso a gente não conheceu do recurso. Sim. Você está trazendo, não conhecendo também, nesse caso. Não tenho não conhecimento. Certo. Conselheiro Mário, nós estávamos aqui, eu, você e Ana Cecília. E Ana Cecília. Sim, conselheiro Mário. Acompanha a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Eu também acompanho. Desculpa, eu falei Ana Cecília e na cabeça eu já tinha votado, porque outra vez eu estava aqui. Eu acho que foi o Nani, acho que o Heitor. Na época, o Heitor divergiu. E aí os demais eram a doutora Elane, o doutor Luiz Eduardo, Ana Paula e Patrícia. O vencido foi o Heitor, né? O Heitor. Eu me lembro que ele entendia que não tinha que se ver a questão se foi ou não efeito infringente ou não, e que não tinha que requerir, que a sempre teria o direito de recorrer depois do acórdão de embargos. E aí a gente já, inclusive esse posicionamento nosso, a gente também usou em Montreal e em outras situações também, em que desde o início se poderia, lembra que foi vício formal, tudo bem, não haverá recurso. Aí depois, quando o vício transforma em material, não, então eu quero recorrer também de que não teve vício. A gente teve até já outros posicionamentos assim. Isso é uma coisa que a gente considera bastante, né, nesse sentido. Só para... Desculpa, Ana Cecília. O conselheiro Mário e o conselheiro Ana Cecília. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Pedro Paulo, agora sim. Acompanho a relatora. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Eu cheguei a relatar um caso muito semelhante a esse ano passado, assim, e não sei se você se lembra, inclusive, eu disse que ele intempestivo, recurso, a preclusão, mas era bem semelhante a esse mesmo, e a gente acabou não conhecendo o recurso em função disso aí, porque a Procuradoria já teria todos os elementos suficientes para interpretar o recurso especial quando a lavratura lá do acórdão embargado, inclusive, ela se manifestou, tal como nesse caso, expressamente não apresentar recurso, né? Quanto à inocência do acordo, né? Sim. Eu vou acompanhar a relatora, porque é muito semelhante ao meu caso. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Eu também acompanho. Então, 67 na pauta. Por unanimidade de votos. Não conhecer, né, Rita? Não conhecer. Não conhecer, né? Bem, agora então passamos para o número 68 da pauta. Ou vocês querem fazer um intervalo agora? Agora são 10h12. O intervalo até. Pode ser? Eu não sei, vocês que sabem. Mário, esse processo é tranquilo? É bastante tranquilo, já esteve por aqui, inclusive. Tá, perfeito. Então a gente faz esse. Porque assim, para não ficar muito perto da hora do almoço, nosso intervalo, como aconteceu ontem, eu acho. Bem, vamos então para o número 68 da pauta, de relatoria do conselheiro Mário. Um recurso da Fazenda Nacional, e o contribuinte é UNA, Açúcar e Energia Limitada, em recuperação judicial.
Aliás, ok, presidente, como dito anteriormente, agora há pouco, é um processo que já esteve aqui. Então, o assunto que se traz nesse processo é exatamente a questão das exportações indiretas via trading companies. E aí, o que acontece? Quando esse processo esteve aqui, eu acho que destaquei, e a matéria que se busca discutir é justamente isso, tá? É a incidência de contribuições previdenciárias sobre as receitas de exportações via trading companies. Quando eu peguei esse processo, nesse processo tinha algumas considerações da unidade preparadora. Eu destaco, lá no finalzinho do relatório, eu coloco assim, considerações da unidade preparadora. A unidade preparadora diz o seguinte: cumpre ressalvar também que as folhas 12 e 28 foi juntada informação fiscal, noticiando que, por ocasião do lançamento, já foram deduzidas apurações das bases de cálculo, todas as receitas de exportação da produção própria, da venda de mercadoria identificada na discussão, identificada na contabilidade da empresa, e nos termos da informação fiscal procedeu-se a toda uma discussão jurídica a despeito da matéria objeto do recurso especial, suscitada em abstrato no corpo do recurso voluntário e objeto de apreciação de julgamento do CARF, sem que houvesse qualquer repercussão prática no valor do crédito constituído. Por conseguinte, informa-se não haver nenhuma retificação a ser feita no lançamento com base no acórdão de recurso voluntário, a despeito da decisão desfavorável à Fazenda Nacional. O que significa isso? Significa que foi feita uma discussão, pelo que tem na informação fiscal, isso foi a unidade que trouxe, a informação fiscal foi justamente para fazer o apartamento do débito, aquela coisa toda, que não tinha que esse lançamento, o lançamento dessa questão em si, não estaria contemplado lá aliás, essa questão não estaria contemplada no lançamento. E aí a gente resolveu, numa composição um pouco anterior também, que ia mandar, que ia receber essas considerações como embargos e que ia encaminhar esses embargos para a análise do presidente do colegiado ordinário. Então, essa questão ela foi encaminhada para o colegiado ordinário, o presidente rejeitou os embargos, então a matéria está aí, bonitinha e tal, independentemente dessas considerações feitas pela unidade preparadora, de modo que, uma vez que essa matéria continua aí em evidência, eu estou enfrentando a matéria, não vejo outra possibilidade, embora se diga que não tenha repercussão nenhuma lá na execução do julgado. E aí, presidente, é exportação via trade. Eu estou citando o recente julgado do Supremo Tribunal Federal a esse respeito, né? Estou conhecendo o recurso, porque eu não vou mais entrar nessa parte, porque essa questão sobre a matéria, lá, a existência da matéria, já foi resolvida pelo presidente do colegiado ordinário, e eu estou aqui recorrendo à ADI 4735, a decisão na ADI 4735, no RE 759244, lá do tema 674 do STF, que declarou inconstitucional essa exportação via trading company, né, ou seja, inconstitucional os dispositivos da instituição normativa, das instituições normativa número 3 e número 971 que tratam dessa questão. Então, eu estou acolhendo, não, estou afastando, né, estou negando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, e aqui, bem no finalzinho do meu voto, eu só estou dizendo que esse assunto aí que foi destacado na informação fiscal, eu não estou abordando, não vou abordar nesse voto, porque isso já se exauriu lá no colegiado ordinário. É isso, então eu estou conhecendo o recurso especial da Fazenda Nacional e estou negando provimento a esse recurso. Conselheiro, alguém falou alguma coisa? Não, teve um baixo. Conselheira Ana Cecília. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Pedro Paulo.
Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Com o relator. Rita. Eu também acompanho o relator. Número 68 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e o mérito, negar-lhe provimento. Agora, então, vamos para o... bom, então agora fazemos um intervalo, então? Isso. Certo? Então, até são 10h18, até as 10h33. 10h33, tá certo? Voltamos às 10h33. Por favor, poderia interromper a gravação?